E aí, primeiro ano, vamos que vamos? Tudo beleza? Espero que sim. Estamos aí, estamos juntos. Vamos continuar aqui. Bom, passamos aí pelo segundo bimestre e entramos no terceiro já. E continuamos a caminhar aí. Tá chegando. Estamos chegando. Vamos junto. Mas espero que você continue bem. Espero que a sua família continue bem. Espero que você, apesar dos transtornos que foi causado a todos nós, mas que você esteja superando e superando bem desafios, né, que são precisos ser superados. Né, todos os desafios precisamos superar. Bom, vamos lá, nós vamos continuar a falar de liberdade. Liberdade é um negócio muito legal de se falar, é bacana, principalmente tendo em vista o conceito de liberdade que eu dei na semana passada para vocês, que é aquela situação de você agir, né, sem, segundo o seu livre-arbítrio, você fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, mas também eu falei que desde que não prejudique outra pessoa, beleza? Mas eu quero falar hoje com você sobre a liberdade no sentido de a sensação de estar livre, né? E hoje nós vamos falar sobre liberdade, uma necessidade. Necessidade. Bom, vamos lá para a definição bem tranquila de liberdade. Uma necessidade, como eu disse, a definição eu já tinha dado, perdão. Necessidade, vamos lá, definir necessidade. Qualidade do que é necessário, essencial. Liberdade, uma necessidade. E necessidade é qualidade do que é necessário e essencial. Ou seja, ser livre é muito bom, é essencial. Ser livre, porque quando a gente pensa em liberdade, eu acredito que já falei isso para vocês, mas se não falei, vou falar. Estou falando agora, e se eu falei, vou repetir, porque geralmente a gente só pensa em liberdade em um sentido, ficar livre das pessoas que mandam na gente. No geral, não tô, né, eu tô aqui generalizando, tô dizendo que você é assim, mas geralmente a gente pensa assim. Você é de menor, você ainda tem os seus pais como responsáveis, tal. E eu disse também para vocês, acredito que eu já falei, que a gente pensa assim, tô doido para chegar à maioridade para conquistar a liberdade. É ou não é? Sim. O que tem de errado nisso? Não vejo problemas nisso. Só que, quando a gente pensa em conquistar a maioridade para ser livre, nós precisamos pensar numa série de outras coisas também. Nós sabemos realmente o que é ser livre? Você sabe? Bom, se a gente for falar sobre liberdade só para se ver livre, ou sem aspas, livre dos pais, livre das pessoas que nos mandam, nós estamos cometendo assim um erro e estamos entrando numa grande furada. Porque não adianta se ver livre, eu sei que não é o seu caso, você não quer se ver livre dos seus pais, mas se for por esse motivo, quero ficar livre das pessoas que me colocam responsabilidade, que mandam em mim, a frase é essa, que mandam em mim, você está numa canoa furada porque você nunca será livre. Fato. Sempre teremos alguém sobre a gente. Normal. Nenhuma crise. E mesmo que vamos supor que não tenha ninguém, vamos citar um exemplo aqui, você vai crescer, já está crescendo, vai ser dono de uma empresa. Beleza? Então acima de você não tem ninguém, você é o dono. Você tem seu gerente lá, ou gerentes, enfim. Você tem seus funcionários, mas você não tem ninguém acima de você. Bom, mesmo assim, você tem responsabilidades. E quem é dono ainda tem maiores. E você tem obrigações a cumprir. Qual é a obrigação? Né?
treinar, capacitar seu gerente para ele capacitando outros para ter gente capacitada. Isso é uma função do dono. Diz que o que engorda o gado é o olho do dono. Então você, como dono de uma empresa, terá que ficar atento a isso. Fato. Você terá que saber como funciona uma empresa, em todos os sentidos. Você terá que prestar contas à Receita Federal. Você terá que prestar contas a fornecedores. Ou seja, mesmo você tendo um gerente, alguém, você terá que estar a par de toda essa situação. Então, a ideia de agir livremente, de poder ser livre, se for vista desse ângulo, só pelo fato de se libertar, digamos, do jugo dos pais, é uma furada, porque a gente sempre tem que prestar contas para alguém. E longe de ser ruim, prestar contas não é coisa ruim. Prestar contas é coisa de líder, certo? Porque existem nas empresas as reuniões de avaliação, onde senta todo mundo, a liderança. E lá se é conversado vários assuntos. E as coisas vão sendo pontuadas, então é assim que funciona a prestação de contas. O que aconteceu, por que não aconteceu isso, vamos tentar da próxima vez. Então, não tem jeito, não tem jeito. Quando a gente fala em liberdade, quando eu estou falando liberdade, e eu dei a definição eu falei, o tema é liberdade, uma necessidade, é a gente trabalhar essa qualidade do que é necessário e que é essencial. É você entender que a liberdade é algo necessário, que ela é essencial. Mas, naturalmente, eu falei na aula passada de responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Você hoje, como adolescente, tem mais liberdade do que você tinha há 2 anos atrás ou ano passado. Enfim, você vai crescendo, você vai amadurecendo, seus pais vão confiando em você. Fato. É esse negócio aí. Mas você não tem mais responsabilidade? Sim. Suponhamos aqui que há uns 3 anos atrás, você tem aí 15, 16 anos, não, 13, 14 anos, e até há 2 anos atrás, com 11 anos, seus pais talvez não dessem para você, talvez, 200, 300 reais para você pagar 2 contas, uma conta, sei lá quantas contas em casas lotéricas ou banco, seja lá onde for. Mas hoje provavelmente ele já faz isso. Percebeu? O que eu estou querendo falar com isso? Querendo não, estou falando. Que quanto mais você fica responsável, mais responsabilidade. Quanto mais te é dado, mais se é o quê? Cobrado. Sim. Porque você está evoluindo. Você está ficando maduro. Então vão te cobrar de acordo com a responsabilidade que você tem. Não vão poder te cobrar aquilo que não é da sua alçada, que não faz parte da sua responsabilidade. Mas o que é da sua responsabilidade vão te cobrar. E daí por diante. O nível de desafio, eles vão aumentando de acordo com o que você vai crescendo, com o que você vai desenvolvendo. Isso é uma realidade, não tem como negar isso. Mas a pergunta é, sabe o que é liberdade? Pensa em comida que é essencial para você. Pensou? Pois é. A liberdade é essencial para você viver. Portanto, você já nasceu livre, naturalmente, e essa liberdade ela precisa ser preservada. O grande barato da coisa, ou o grande boom, o grande estouro, é que, não se ofendam com o que eu vou dizer agora, é que você talvez ainda não saiba de verdade o que é ser livre. Sim. Como eu disse, talvez você pense em liberdade para se ver livre, né, de alguém mandando em você. Compartilhar com alguém, te prestar contas, isso não vai acontecer. Talvez liberdade para você seja, como diz a definição, eu faço aquilo que eu quero fazer, mas lembra de direitos e deveres, que seu direito termina onde começa o do outro. Não tem para onde correr. Quando a gente pensa, e quero compartilhar com você, quando a gente pensa em liberdade como essencial, é pensar no
plano de Deus para o ser humano. E aí a gente começa a ver que faz sentido. Por que que o ser humano, algumas pessoas, alguns seres humanos, mesmo sendo livres, estão presos? E eu não estou dizendo preso literalmente só, não. Estou dizendo preso nas mais variadas situações. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que será? Por que que existem pessoas, e eu não vou aqui generalizar, em depressão? Claro que cada caso é um caso, eu não estou aqui misturando nada, mas algum motivo de depressão é consequência de situações as quais a pessoa se envolveu por ser livre, poder fazer, ela não pensou nas consequências e fez e ficou do jeito que fica quando alguém está com depressão. Liberdade. Por que que as pessoas são livres e elas se envolvem nos mais absurdos problemas da vida? A pergunta persiste. Você realmente sabe o que é liberdade? Por que que as pessoas, mesmo sendo livres, se misturam com situações e com pessoas que não deveriam se misturar, já que ela pode escolher? Ela tem o livre-arbítrio. Você sabe o que é liberdade? Lembra que, e isso eu já falei para vocês, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometem lá o desatino, né? Eva vai lá e ela é seduzida pela serpente e depois ela consegue fazer com que o seu marido também coma lá do fruto, tal. Situação toda que você conhece, que eu já narrei, mas é sempre bom trazer a memória. Eles eram livres. Por que será que eles se meteram naquela furada? Por que será que você corre o risco de se meter em furada? Eu respondo, se não estiver atento aos sinais. O que eu chamo de sinais? São as coisas que vêm de duas maneiras, de forma muito clara ou de forma sutil. Os sinais são assim: existem sinais de perigo, de alerta, que eles são muito claros. Pensa no semáforo, sinal de trânsito, vermelho, verde e amarelo. São claros, estão lá, para quem quiser ver. A menos quando a pessoa é daltônico, tem dificuldade com cor, ela não enxerga as cores variadas. Mas tirando disso, você também pode perguntar, tá vermelho, então eu posso atravessar. Entendeu? É muito claro as cores do semáforo. Então tá lá dizendo para você assim, ó, pode, atenção, não pode. Agora existem coisas que são meio que sutis, ficam meio, deixa a gente meio que na dúvida, né? Quer ver um negócio? Vamos voltar ao semáforo. Existe alguns semáforos que às vezes não estão funcionando. Fica amarelo. Só lá numa cor. E aí, como é que fica? Você não tem que ter mais cuidado ao atravessar? Isso aí. Agora, existem coisas extremamente sutis. Vem com uma outra embalagem, com uma outra roupagem. Vem com o objetivo de iludir. Voltemos ao Jardim do Éden. O que acontece lá? A serpente, ela fala o que Deus tinha dito, só que ela coloca com muito jeito algumas situações. E no final, quando ela dá o tiro de misericórdia, ela apela para a vaidade humana. Cuidado com a sua vaidade, até porque todos nós somos vaidosos. No final ela diz assim, a serpente, porque Deus sabe que no dia que você comer, vocês serão como Deus. Olha só que coisa. Às vezes você e nós sempre, você e eu, nós sempre corremos o risco de querer ser, às vezes, aquilo que nós não somos, pelo menos em algum momento. Ou ser aquela pessoa que nós não somos. Corremos esse risco. E aí, de repente, diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês fizerem, ou seja, no dia que vocês darem o pulo do gato, que não for mais dependência de Deus, que vocês estão aqui de bobeira, dependente de Deus, Ele manda, vocês fazem, a ideia é essa. Mas o dia, Ele sabe muito bem que o dia que vocês se libertarem dele,
vocês serão como ele. Ahá! Imagina, você deve ter algumas pessoas que você admira. É ou não é? Sei lá quem. Jogador de futebol, um cantor, uma cantora, um grupo, um personagem, seja ele quem for. O problema não é você admirá-lo, não é ser fã, é você querer ser como ele. Há uma diferença muito grande. Pensa em alguém que você admira. Pensou? Você não vai conseguir ser como ele. Você pode até fazer algumas coisas que ele faz. Você pode até falar algumas coisas que ele fala. Você pode até ter alguns gostos parecidos com o dele, ou desenvolver alguns gostos. Mas você nunca será aquela pessoa, porque ele é único. Como você é único. E aí a serpente diz o quê? Deus sabe que vocês serão como ele. Olha que coisa. Você imagina uma pessoa aí famosa, com dinheiro, com tudo que você sonha, e alguém vê assim, você pode ser como ele. É um desafio de você poder admirar a pessoa, de você querer conquistar as coisas que ele conquistou, isso é muito bacana, é um exemplo positivo, mas ser igual, não. Certo? E aí quando Adão e Eva, quando Eva vai lá e come, dá o marido e come, o que acontece? Deus aparece e fala o seguinte, e aí querido, como é que vocês estão? Tudo belezinha e tal? Vocês estão nus, tá? Mas quem mostrou? Ih, nós estamos. Eles estavam nus, ficaram com vergonha, se esconderam, e Deus pergunta, mas quem mostrou que vocês estavam nus? Aí começa a acusação. Cuidado, para a gente não querer viver a vida do outro, fazer igual o outro faz. Por isso Deus nos fez diferente de tudo e de todos. Não somos iguais, graças a Deus por isso. Percebeu? Você já sabe o que é a liberdade? A liberdade ela é essencial em todos os sentidos. Para você se expressar, para você viver, para você escolher. Mas é saber escolher. Não são escolhas feitas de qualquer jeito por qualquer um. Percebeu? Por isso que eu sempre apelo para vocês, e a gente tem vivido uma geração que tem acesso a muitas informações, mas lamentavelmente acabam não sendo tão bem informados assim. Tem uma geração que não é o caso de vocês, mas que não gosta muito de pensar. E a gente tem vivido essa dualidade, ou seja, de um lado, vocês têm uma série de pessoas dizendo para vocês tudo o que vocês têm que fazer. Quando vocês têm do outro, vamos dizer que igual no colégio, os informativos, os pais de vocês sinalizando para vocês que é desse jeito. Lamentavelmente o que eu vou falar é uma realidade, tomara que não seja a sua, mas algumas vezes, para não dizer muitas vezes, a gente chuta as orientações, os valores que a gente aprende em casa, que a gente sabe que é o correto, e a gente começa a dar ouvidos àquela outra situação, àquela outra pessoa que diz que a frase que eu não gosto não tem nada a ver. Eu não gosto dessa frase, porque sempre que eu escuto essa frase é para justificar algo que não se deve fazer, ou justificar aquilo que já foi feito e que não é legal. Mas não tem nada a ver. Talvez essa frase existisse lá no Jardim do Éden, a serpente, nos questionamentos de Eva, tinha dito para Eva, e Eva, tá de bobeira, isso não tem nada a ver. E aí quando Eva deu o fruto para Adão, não sei se Adão, a Bíblia não diz que Adão resistiu, e não resistiu mesmo, eu acredito, mas se ele resistisse um pouquinho, assim, pô Eva, isso que você está me dando não tem nada a ver. Ou, quando ele disse não, ela falou assim, pô Adão, deixa de bobeira, eu tô te dando, come aí, não tem nada a ver. É ou não é? Sim, nós somos assim. O ser humano, em geral, tem uma tendência a provocar
o desconhecido. Alguém diz assim: ah, mas o que é feito escondido é melhor. Por quê? Porque a palavra escondido, oculto, já não tem um sentido muito legal. Se está fazendo escondido é porque não é bacana. Se não pode ver, é porque não é legal. Você come escondido? Não. Não. Percebeu? Então, se é escondido, tem alguma coisa de errado nisso aí. Então, liberdade é um sentimento, é algo que Deus colocou no coração humano para que a gente vivesse podendo escolher, mas de maneira sábia, refletindo antes. Porque eu já li com vocês, eu acho que já, são tantos textos bíblicos, tanta turma, que assim, tem um texto lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz que Deus vai dizer assim: eu sei, sou eu quem sei os planos que tenho para vocês, planos bons. Então, quando Deus fala assim, disse para Adão e Eva lá, vocês estão livres para fazer isso, mas não faz isso aqui, porque isso não é bacana, não vai ser legal, ele não proibiu. Ele só direcionou, não faça, que se fizer acontece isso. E hoje nós sabemos muito bem o que podemos e o que não podemos fazer. A grande realidade disso. E aí a gente passa por outro desafio. Ouvido de mercador. Ouvimos os conselhos, mas é a frase, não tem nada a ver. Olha, tem um monte de gente, aí vem aquela ladainha, como vocês chamam, né? Olha, aconteceu isso com fulano, por isso, mas eu não sou fulano, comigo não acontece. Realmente você não é o fulano, mas contigo pode acontecer. Você percebeu? Você só não é o fulano, mas com você também pode acontecer. E como se conquista a liberdade? Bom, saber o que é liberdade é essencial para que você não cometa, não dê passo onde você não pode alcançar, dê passos muito rápidos que você não vai conseguir chegar de maneira saudável, digamos assim. Você vai correr muito, vai atropelar tudo. Agora, conquistar a liberdade é um preço. Algumas vezes você vai ter que deixar de fazer aquilo que é senso comum. Todo mundo diz que a beleza é tranquilo, mas você precisa pensar e falar: é mesmo? Por isso você pensa, por isso você precisa refletir. A conquista da liberdade passa por aquilo que você escolhe, por aquilo que você demonstra ser, por aquilo que você é. Que chega um momento que as pessoas vão fazer o seguinte: pode deixar, ele já tem orientação, não precisa falar porque eu sei que vai seguir do jeito que é. Eu tive o privilégio de trabalhar em alguns lugares e desde eu trabalhei num colégio como inspetor. E tinha um menino lá, um dia ele foi fazer uma prova, aconteceu um problema, ele ligou pro colégio, disse que ia chegar atrasado e colocaram ele numa sala sozinho para fazer prova. E qual não foi a surpresa? O próprio diretor do colégio, eu sei porque eu trabalhava lá, eu vi, não, isso aí pode deixar ele sozinho porque ele não cola. Olha que bacana. O diretor do colégio falando isso de um aluno do ensino médio. Não, isso aí pode deixar sozinho na sala. Não precisa ficar com ele não. Porque eu conheço, eu sei quem não cola. Não é bacana isso? Conquista, conquista. Tudo que temos é uma conquista. A liberdade também é assim. Porque eu disse na aula passada que quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Ele tinha uma grande responsabilidade, mas ele conquistou a liberdade de fazer uma prova sozinho pelo compromisso que ele demonstrava com tudo aquilo que ele era. Referencial. Que bacana isso. Não é legal? Sim, muito legal. E tem coisas que a gente precisa se ver livre,
são coisas desnecessárias. Aquilo que traz peso. Tem coisas que, apesar da gente poder fazer, traz peso. E você já tem que começar a pensar nisso que traz peso para você, para a sua liberdade. Tem coisas que não vale a pena porque depois peso traz consequências seríssimas. Por isso eu sempre falo, antes de fazer, na dúvida, ou até se achar que tem certeza que deve fazer, pergunta mais alguém. Olha, eu estou querendo fazer isso. É por aí mesmo? Dá para, né? Porque quando você pergunta mais alguém, pessoas que realmente têm condições de te orientar, dá uma clareada, a coisa fica melhor. Vai fluindo de uma maneira muito bacana quando a gente toma essa atitude. Percebeu? É assim que é. Então, e as coisas precisam ser claras. As coisas precisam ser muito claras. E é interessante que nós passamos por alguma dificuldade, porque às vezes a gente não dá muito. A gente não presta atenção nas coisas, a gente não presta atenção nas pessoas, a gente não quer entender ou entende e não faz as orientações, não cumprimos com as orientações que nós recebemos. E quando isso acontece, causa problema ou pode causar problema físico, emocional, ou moral e espiritual também. Bom, quando erramos, as consequências vêm. Fisicamente falando, a gente, chovendo molhado, já falei sobre isso. Algumas consequências, algumas atitudes que nós tomamos por causa da liberdade que temos, são perniciosas para o nosso físico. Que dependendo do grau de coisas que podemos fazer, ou que vamos fazer, pode ter consequências físicas sérias. E eu já toquei nesse assunto, a gente só estou recapitulando aqui sem parar muito nisso. Causa problemas morais, emocionais, deixa a pessoa mal, perde-se a confiança em quem comete esses atos. Causa problemas, como eu disse, dependendo do que for, depressivo, de depressão, mas também causa problema espiritual. Porque a Bíblia diz que errar o alvo, a Bíblia chama isso de pecado. E quando a gente erra, a gente está indo contra os princípios, não só familiares, mas os princípios de Deus. Cada um diga a verdade ao seu próximo, é o que nos ensina. Cada um haja de modo a viver bem, é o que a Bíblia nos ensina. Eis coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues teu dia na terra. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Olha só que coisa legal. Então, a liberdade, na verdade, ela vem com um bojo de situações que é preciso ser administrado bem para que não cause transtorno para nós e nem para outras pessoas. Porque se não for assim, trará consequências muito sérias. Olha só que orientações legais aqui a gente tem aqui para vocês. Aonde? Um livro muito legal para jovens, para todo mundo, que você deveria ler, para ver alguns conselhos que tem aqui. Para quê? Para direcionar você melhor. Olha lá, Provérbios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Sempre vai ter alguém tentando te enganar. Sempre. Lembra da sutileza que eu falei? Sim, existem situações
vinda através de pessoas que vêm com uma capa muito bonita. Vocês usam um desses todo dia. Internet. E eu já disse também, internet tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa podre, muita coisa ruim. Por que ruim? Porque tem. Poderia citar para vocês aqui um camarada hoje aí que está causando muito mal para criança, para junior, para adolescente, para jovem, e ele tem milhões de seguidores. Mas é um cara pernicioso para a família, para a sua vida. Entendeu? Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com o que vem com a aparência muito bonitinha. Sutileza. Cuidado com as frases muito bem colocadas, muito bem ajustadas. De modo assim, não, nossa, fulano falou legal, bonito, é isso mesmo. Nem sempre é. A frase é antiga, mas é verdade assim, nem tudo que reluz é ouro. E é verdade. Tem por fora uma embalagem muito bonita, mas por dentro pode ser uma coisa muito podre. Por isso diz o texto, se os maus, né, quiserem enganá-lo, olha só, com mentiras, não permite. Como você vai saber? Colocando na balança, pensando. Entendeu? Você vai pensar, você vai refletir, você vai ver realmente se vale a pena, se não vale a pena. E como eu disse, vai pegar a experiência ou vai pedir orientação de pessoas mais experientes que você. Quer ver um outro texto ainda em Provérbios? Está lá em Provérbios 1, 17, ainda no capítulo 1, diz assim: quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Repetindo, quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. O que está dizendo com isso? Que geralmente a gente sabe de onde vem. A gente sabe. Hoje, nas situações da vida pelas quais muitos adolescentes estão indo, não é porque não sabe. Sabe, é anunciado, tá lá claro, mas ainda assim se faz. E aí o negócio fica complicado. Porque quando você percebe que por que você vai? Liberdade é algo essencial que não é bom perder. Liberdade é como o ar que a gente respira. E a gente poder ir, vir, estar, fazer as coisas que a gente tem que fazer sem ficar preocupado com A, B ou C. Saber assim, não, o que eu estou fazendo não vai ofender o outro. O que eu estou fazendo não vai afetar o outro negativamente. O que eu estou fazendo eu posso fazer. Percebeu? É assim que é. Mas isso não começa de um dia para o outro. Isso é um processo. Essa conquista da liberdade, ela vem, né, crescendo à medida que a gente também vai crescendo. Lembra do que eu falei na aula passada? Quanto mais responsabilidade, quanto mais liberdade, perdão, mais responsabilidade. Então, quando a gente sabe o que é liberdade, que liberdade não é fazer a maioridade se ver livre dos pais, e tomara que você nunca se vê livre do seu, em que sentido? E você tenha sempre seus pais para te orientar quando você precisar. Que você cresça, que você forme a sua família, que você amadureça, que você seja um homem, uma mulher, né, bem resolvido na vida, mas sempre que possível, peça conselho aos seus pais. Eles te conhecem melhor do que qualquer uma pessoa. Você vai crescer, vai casar, eles vão continuar conhecendo você melhor do que qualquer uma outra pessoa. Então, as orientações nunca são demais. E lembre-se que nada é de graça, liberdade também não é. Ah, não é mesmo. Por que eu estou falando que não é? Porque a sua liberdade vai até onde termina aonde começa a do outro. Começou a do outro, é só para. Então, assim, as consequências da liberdade. Quais as consequências?
de você hoje responder pelos excessos. De você às vezes ter que tomar uma decisão e você não vai ter para onde correr algumas vezes, aonde existirão outras pessoas envolvidas. É livre para tomar decisões, mas acontece. Percebeu? Então, preserve, cuide de você mesmo. Não permita, não consinta que outras pessoas digam a maneira como você deve viver, o que você deve comer, o que você deve usar. Não se permita isso. Por isso, a Bíblia também fala que na multidão de muitos conselhos há sabedoria. Pergunta o pai, pergunta a mãe, pergunta o avô, pergunta a avó, pergunta a tia. Pergunta o irmão mais velho, tem mais experiência que você. Sempre você vai ter à sua disposição pessoas que naturalmente vão poder te ajudar. Abra o coração para o aprendizado. Abra o coração para crescer. E fique sempre atento a tudo que você ouvir. Fique atento a tudo que você perceber. Mas fique mais atento para tudo que você vai fazer. Porque o que você faz tem consequências para hoje e tem consequências também para amanhã. E quando digo amanhã, depois de mais um tempo. Valeu, beleza? Tchauzinho, até a próxima, um abraço.